Olá, vamos iniciar agora a nossa aula 2 do fluxo de caixa. Dando continuidade à aula 1, ele fala sobre o que? A importância do fluxo de caixa. Então, como nós vimos anteriormente, que o fluxo de caixa ele é conhecido como DFC, né? Então, o DFC, ele nada mais que ele pega as importâncias. Qual é a importância dele? Ele pega as demonstrações contábeis que são executadas pelo nosso balanço, né, patrimonial, e elas são consideradas em relatórios o quê? Relatórios dinâmicos, pois evidencia o fluxo de caixas. E as demonstrações do fluxo de caixa, ela irá indicar quais foram as saídas, quais foram as entradas. Então, essa é a diferença de um relatório para o outro. Enquanto o nosso relatório, que é as nossas demonstrações contábeis, que é executado pelo balanço, ele fala mais das informações mais contidas, sem indicar quais foram as entradas, indicar quais foram as saídas como fluxo de caixa. Então, fica difícil de ser analisado para tomar decisões imediatas. Então, por isso que é a importância do fluxo de caixa na empresa de vocês. Então, durante esse período, os resultados do fluxo de caixa, ele informa o que está acontecendo e o que você pode planejar. Então, essa é a importância do fluxo de caixa. Também temos alguns relatórios, como o DRE, a nossa demonstração de resultado, a nossa demonstração do patrimônio líquido, que ela retrata o que? Mais a parte de um fluxo de caixa econômico, pois ele contém o que? Elementos relacionados diretamente com a variações de riqueza. Então, o que teve de variações de riqueza, ela está nesses relatórios. Então, não é de tanta importância como eu disse para vocês, para tomada de decisões. Já o DFC, que retrata no fluxo de caixa financeiro, pois os seus saldos de dinheiro que aconteceu na empresa, a forma adequada, as demonstrações que informam a origem total desse dinheiro que entrou no caixa em um departamento, data, resultado, o fluxo de caixa financeiro, as demonstrações de resultados do exercício do DRE e as demonstrações do fluxo de caixa, elas são umas demonstrações importantes para aquelas tomadas de decisões, que está canalizada também no nosso demonstração, que é o nosso balanço patrimonial. Mas, como eu disse anteriormente, é de forma mais contida, de formas que é difícil de ser analisada para pessoas leigas, né, que não têm tantas informações. Então, para vocês que querem ter informações para tomada de decisões fins gerenciais, então o fluxo de caixa ele tem as informações mais abertas, mais informações mais contidas. E qual é essa finalidade, né, desse fluxo de caixa? É o que? Demonstrar que a movimentação, como foi indicada, né, anteriormente, foi falado anteriormente, mas de quê? De que forma? Para explicar o que? O destino desse dinheiro? Sim, para explicar o destino do dinheiro, a movimentação, né? O que aconteceu, por que faltou nesse determinado dia. Então, essa é a finalidade do fluxo de caixa. Analisar esse dinheiro que movimentou pelo caixa, que é o nosso caixa mesmo, né, que aconteceu o dinheiro, o banco, né, e umas determinadas datas e seus saldos e resultados desse fluxo. Ele pode ser elaborado de diversas maneiras, mas o método mais utilizado, como eu disse, é o método direto ou pelo método indireto. Vamos falar um pouco desses métodos. Bom, o método indireto, que é um método que eu falei no início, que é um método que é mais, as informações elas são mais para pessoas desses departamentos, para fins de análise mesmo, que é um método indireto. O fluxo ele é obtido de informações. Quais são as informações?
são a base de concepções denominadas no fluxo de caixa pelo método direto ou fluxo de caixa no sentido amplo, como adotava anteriormente o nosso antigo DOAR. Muitos contadores ainda utilizam o DOAR. Por quê? Porque ele é um relatório mais amplo, com as informações mais amplas, de formas de entendimentos para os contadores. Então, muitos utilizam ainda o DOAR. Não é mais necessário ser entregue, né? Mas muitos contadores fazem ainda esse relatório. Exatamente porque ele é muito parecido com o nosso fluxo de caixa indireto. Então, a parte do lucro líquido apurado pelo regime de competência, ele para de chegar ao valor nesse lucro que foi convertido em caixa. Então, exatamente por isso que acontece essa movimentação. Por esse motivo é chamado de método conciliação. E uma vez que concilia o lucro líquido com o caixa, daí acontece informações contidas que não é necessário. Para sua elaboração, ela considera-se que todo o lucro líquido apurado pela empresa que afetou o caixa. Sendo assim, a primeira linha lá no DFC, a atividade operacional, tem as informações desse lucro líquido. Como eu falei, ele é contido em 3 movimentos: o método indireto, o operacional, então é onde que tem essas informações do lucro. Lembrando que esse lucro, ele é líquido, mas ele é o líquido já para fins de apuração, né, para imposto de renda. E a partir desse valor, ele efetua-se as adições, que são as diminuições dos valores, sabidamente as que afetam o caixa. Então, a partir daí, nesse método indireto, ele vai colocar as informações de pagamentos, de recebimento, para dar o total que vai afetar o caixa. Já o método direto, ele já diz, é um método bem tranquilo, ele denomina o quê? Um fluxo já no sentido restrito, né? As informações ela é restrita, mas para fins de decisões, para fins de entendimento, ele é mais concreto. E também é chamado como um verdadeiro fluxo de caixa. Então, vocês podem escutarem isso, pois esse modelo, eles são demonstrados todos os recebimentos, todos os pagamentos que efetivamente ocorrem para a variação da disponibilidade do período. Esses 2 métodos, como se faz, como se analisa, vocês vão estar verificando isso nas outras aulas. A estrutura desse método, como utiliza, vocês vão estar vendo nas próximas aulas. Ele exige o quê? Um esforço maior na sua elaboração, pois necessita que seja realizado todo um trabalho de segregação das movimentação financeira. Então, se você tem uma empresa que tem aquele controle, se não tem, vamos começar a ter aquele controle a partir desse curso, então você vai conseguir fazer esse relatório que também tem lá no nosso movimento para vocês poderem fazer esses trabalhos. Bom, o método direto, ele também, como fala, ele é a entrada e a saída do caixa. Eles são evidenciados entre o lucro e o líquido, mas lá no método direto, as entradas e saída do caixa, eles são evidenciadas a começar as vendas pelos seus valores efetivamente realizados e recebidos. Então, aquelas vendas que vão acontecer, que fica na inadimplência, ele não vai comparecer. Então, por isso que você pode analisar nos 2 métodos para você tomar as decisões. O que eu vou receber, receber, lá na inadimplência, então ele não vai estar no método direto. Esses são os modelos que eu tenho que estar passando para vocês, que são bastante superior ao do método indireto.